Saiu essa reportagem aqui do Sardenberg aqui no Globo, né, das esquisitas comparações do ministro Flávio Dino, né? Os ministros do STF, eles estão querendo corroer as liberdades individuais no Brasil, né? As garantias constitucionais de sigilo da fonte, liberdade de expressão e outras coisas, autoritários não gostam disso. E aí vem com um papo de que não, que vai que o PCC usa isso, não sei o que lá, né? O Flávio Dino usou um monte de comparações esdrúxulas, não é a primeira vez que isso acontece. Eu vou citar também o caso do Toffoli, que falou que, se a gente admite liberdade de expressão, então o policial pode empurrar uma pessoa da ponte? Não, Toffoli, nunca pôde, que negócio é esse? Isso não é liberdade de expressão, não, isso aí é ação, o cara agiu, né? Enfim, tem um monte de coisa aqui as comparações que não tem lógica nenhuma, que justamente a gente vai falar sobre elas aqui, essas comparações sem sentido do pessoal do STF visando acabar com as garantias fundamentais no Brasil, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal OneCapsule, eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de agosto de 2026, às 5 horas da tarde. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, mas eu trouxe aqui pra gente conversar, porque é muito engraçada essa história aqui, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, as esquisitas comparações do ministro Dino, né? O mau jornalismo pode trazer notícias erradas ou ofender, mesmo assim na democracia não deveria haver censura prévia. Eu já expliquei para vocês. A escolha sobre a censura prévia ou a censura da liberdade de expressão decorre de uma constatação já de muito tempo, que se você limita a liberdade de expressão, você impede que as pessoas critiquem as pessoas que limitam a liberdade de expressão, porque é lógico, ninguém gosta de ser criticado. Então você cria um monstro autoritário a partir desse Ministério da Verdade que você criou. Todo mundo sabe que podem haver declarações que são ruins, declarações que são falsas, mentiras, isso acontece. Ninguém gosta de mentira, ninguém gosta de fake news, nada disso é positivo. Mas entre você ter algumas mentiras que podem ser desmentidas depois e você ter um monstro autoritário que impede qualquer um de reclamar contra esse monstro autoritário, é melhor você ir para o lado da liberdade de expressão e superar e aceitar algumas mentiras. Não é que seja uma coisa perfeita, que ninguém vai mentir, que não vai ter problema, não vai ter problema, mas é melhor você cuidar com o problema do lado de cá do que o problema do lado de lá, né? Então essa é a escolha de todos os sistemas liberais, de todas as democracias do mundo. Admite-se a liberdade de expressão, mesmo que isso traga alguma mentira. Mas pro Dino não pode, porque o Dino é um absurdo, o Dino não quer nem saber, meu amigo. Olha só os papos do Dino aqui, ó. As comparações do Dino. Aqui, o direito de ir e vir implica que qualquer pessoa possa pilotar um avião? Não, Dino, não pode, porque a pessoa não é dona do avião. Se ela entrar num avião de outra pessoa, né, ela está invadindo a propriedade privada da pessoa. Não, o direito de ir e vir é na propriedade que você tem, nos lugares que você é autorizado para andar. Você não pode andar em lugares que você não pode, né? Você não pode invadir a propriedade privada de outras pessoas, né? E, bom, agora você pode perguntar assim, mas e se eu comprar um avião e não tiver nenhuma carteira e quiser pilotar o avião? Olha, a minha visão como libertário é que, porra, foda-se, se você sabe usar o avião, vai lá, mete bronca. Carteirinha de motorista, carteira de não sei o que lá, isso é tudo besteira. Aí todo mundo sabe o que é, cara. Como se carteira de motorista ajudasse você a aprender a dirigir mais, não tem porra nenhuma. Pô, eu tirei no Brasil a minha carteira de arrais, né, a carta de arrais, para dirigir lancha. Cara, é a coisa mais ridícula do mundo aquilo ali, cara. É uma burocracia, só você carimba os negócios lá, faz uma provinha muito michuruca ali e você pode dirigir a lancha, né? Mas pra que isso, cara? Pra que? Qualquer um pode dirigir a lancha e acabou, não tem problema, é fácil de dirigir. Né? Aí, isso é pra jet ski também, tá? Se você anda de jet ski, tem que ter também essa carteira, que é uma besteira, né? Ou o direito à saúde autoriza qualquer pessoa receite remédios? Bom, eu como libertário também acho que sim, mas eu entendo que hoje não é bem assim, né? E o direito da defesa permite que qualquer cidadão exerça advocacia? Porra, concordo 100%, por que não? Se você tem o direito de defesa, você pode defender você e outras pessoas em qualquer situação, inclusive argumentando com outras pessoas, né? É engraçado que o Dino coloca essas coisas como se fossem absurdas, mas na minha visão não são absurdas, tá? Mas mesmo em face à nossa Constituição brasileira, né? O pessoal explica aqui, ó, o direito de ir e vir está na Constituição. Garante que qualquer pessoa possa se locomover livremente pelo território nacional sem ser proibida por estados e coisa e tal. É uma garantia contra o confinamento de determinados grupos sociais ou étnicos, né? Tem limitações óbvias. Se alguém é legalmente condenado, vai para a cadeia.
Se há uma emergência sanitária, o Estado pode impor restrições de movimentação. Eu discordo disso daqui, tá? Mas enfim. Nada disso tem a ver com pilotar aviões. A Constituição garante o direito do cidadão escolher exercer uma profissão. Com uma ressalva, determinadas profissões são regulamentadas por lei, como o piloto de avião, que precisa ter conhecimento e habilidades específicas. Lógico, o que está em jogo é a vida dos passageiros, né? Não, a minha visão é que se você entra num avião, você está confiando no piloto. O piloto ele tem a obrigação de de provar para você que ele tem capacidade de fazer aquilo, né? Fora isso, nenhum problema. Liberdade de expressão é um direito fundamental, cujo exercício não pode sofrer limitações. Dirão, o jornalista pode escrever ou falar o que quiser? Pode. É irresponsável? Não. Pode ser processado se cometer um crime. A incompetência do piloto pode matar. O mau jornalismo pode trazer notícias erradas ou ofender pessoas, é verdade. Mesmo assim, você não pode ter censura prévia. Aí que tá. O ponto que eu coloco aqui é aquilo que eu falo para vocês. A sociedade, de uma forma muito clara, entendeu que no momento que você limita a expressão, você dá o poder de alguém de dizer o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Isso é pior do que você conviver com mentiras, com falsidades, etc. E aí entra aqui uma outra coisa também que eu vou falar daqui a pouco, que o Dino ele falou mais coisa, né? Os blogueiros do PCC. Ou seja, o Dino fica inventando essas comparações esdrúxulas, porque a verdade é que ele sabe que está errado, ele não tem razão em nada, né? Aí fica inventando esses espantalhos para fingir que tem razão, né? Aí aqui, ó, o Dino elucubra sobre diplomas de jornalismo e blogueiros do PCC. Olha a frase do Dino. Eu mostro para você isso. Esse é o problema. O Dino, ele tá errado, ele sabe que tá errado, mas ele tem que achar alguma coisa para dizer que tá certo. Aí fica falando merda. A extensão automática do regime de garantias a qualquer blogueiro pode levar que o PCC e o Comando Vermelho façam concursos para selecionar blogueiros. Teriam cada um 100 blogueiros supostamente protegidos por esse conjunto de garantias que se referiram ao jornalismo profissional. Ô porra, que negócio é esse? Ô Dino, tu tava usando o carro do tribunal, Dino. Porra, te pegaram usando o carro do tribunal, você que tá errado, você que é o PCC nessa história, né? E tá reclamando do jornalista, pô, que história é essa? Diga-se de passagem, sim, existe sempre o risco dos grupos criminosos contratarem pessoas para cometer crime, né? Infelizmente. Olha só, PCC forma advogados e tenta se infiltrar no judiciário e no Ministério Público, tá? Saiba que isso existe, tá? No Brasil, o PCC e o Comando Vermelho pagam a faculdade de Direito para um monte de gente que são conhecidos, que são próximos a eles, na expectativa que essas pessoas passem num concurso para o Ministério Público e para o juiz. Quem sabe não acabam até no STF, né? Do jeito que o Flávio Dino gosta, vai acabar lá no STF e o Flávio Dino elogiando ainda por cima, né? Aí, o mais engraçado, mas é o que eu falo para vocês, de novo, existe o risco de falar em besteira? Existe o risco de alguma coisa? Até existe. Mas no final das contas é melhor esse risco do que o risco autoritário de um juiz que pode tudo e você não pode criticar o juiz, né? Aí o Moraes lembrou o caso da escola base, que é um dos maiores erros da história do jornalismo brasileiro, né? Xandão, inclusive, né, isso mostra como é que diploma de jornalista não resolve o problema, né? Porque a escola base foi feita por jornalistas. E eu queria acrescentar uma coisa aqui. O Xandão adora criticar as redes sociais, mas a verdade é que provavelmente o caso da escola base hoje em dia não aconteceria. Por quê? Aconteceu naquela época porque os jornalistas ficavam falando disso o tempo todo e não tinha ninguém, não tinha nenhum lugar que o cara da escola base pudesse falar: ô, pera aí, pô, que doideira é essa? A criança falou uma merda aí, vocês estão querendo me acusar de não sei o que lá, não tem nada aqui não. Né? Não tinha essa possibilidade. Hoje na rede social, o dono da escola base fala: não, olha aqui, ó, tá aqui a sala, não tem nada aqui, ó. Né? Acabaria com esse problema em segundos. Essa é a grande vantagem da rede social, todo mundo tem voz. Algumas pessoas falam besteira? Sim, algumas pessoas falam besteira. Algumas pessoas mentem? Sim, algumas pessoas mentem. Mas todo mundo tem voz. Esse caso aqui, que foi o maior erro do jornalismo brasileiro, teria sido evitado. Não aconteceria hoje na era da informação descentralizada e distribuída das redes sociais, né? E, de novo, vai exigir diploma de jornalista para poder ter sigilo da fonte. Porra, os caras vão... O diploma de advogado já é barato, de jornalista é mais barato ainda. Os caras fazem jornalismo e pronto. E se for esse o problema, né? Resolve zero problemas isso daqui. Agora, eu acho que o pior caso foi esse caso aqui do Toffoli, cara. Essa lambança do Toffoli, cara, foi impressionante, bicho. Olha só o que o Toffoli fala. Só para vocês terem um contexto, antes dessa fala do Toffoli aqui, aconteceu essa notícia aqui, ó. PM arremessou um homem da ponte da Zona Sul de São Paulo, matou o cara, infelizmente. Ele vai a júri popular. Um absurdo. Sob qualquer aspecto, um absurdo isso aqui, um crime. O cara empurrou a pessoa da ponte, né? Um crime, né? Aí, olha só o que diz o Toffoli aqui.
Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Ele ainda faz uma carinha assim, não é? Não, é lógico que não é liberdade de expressão, ô Toffoli. Liberdade de expressão é fala, é comunicação, não é ação. Ação é diferente. Empurrar alguém da ponte, evidentemente, não é liberdade de expressão. Não sei quem que teve, eu acho que foi o Alexandre de Moraes que falou também que, não, porque se a pessoa tiver liberdade de expressão absoluta, ela vai bater na esposa. Não, bater na esposa não é liberdade de expressão, não, é agressão, né? É físico, né? Ah, mas o cara pode xingar a esposa. Xingar a esposa é uma coisa que é desagradável, é verdade. Eu classificaria como liberdade de expressão e as pessoas não gostam. Mas, de qualquer forma, agressão é outra coisa. Jogar alguém da ponte é outra história, não é o mesmo que liberdade de expressão, né? O engraçado dessa história é justamente que esse pessoal fica inventando esses conceitos, que eles querem vender uma coisa para você, que claramente eles estão errados, que claramente eles não têm razão. Aí eles ficam inventando essas comparações esdrúxulas aqui, né? Não, porque se eu tenho liberdade de expressão, eu posso pegar um avião e jogar em cima da ponte, não sei o que lá. Não, meu amigo, isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é falar as coisas, né? Você pode falar um monte de merda, pode falar que um avião caiu ali. Você pode falar que liberdade de expressão é jogar um avião em cima da ponte, mas você tem que aceitar também que as pessoas vão contestar aquilo que você vai falar. Essa é a beleza da fala. Você tem a argumentação e a contra-argumentação. E a maior beleza é justamente na era da informação descentralizada e distribuída. Você tem as redes sociais em que todo mundo fala. O caso da escola base, um dos maiores erros do jornalismo no Brasil. Caso você não saiba desse caso, eu tenho um vídeo lá no Visão Libertária que eu expliquei esse caso, né? Foi em 84, 86, eu não vou lembrar. Muito tempo atrás. Em que uma escolinha de educação infantil em São Paulo foi acusada de fazer festinha com as crianças e vídeo pornográfico e não sei o que lá. E, cara, Jornal Nacional todo dia falando da escola base, não, porque a Kombi da sacanagem com as crianças, que levava as crianças, não sei o que lá. Os donos da escola, a escola quebrou, os donos tiveram que fugir, porque tinha gente querendo linchar os caras, e não sei o que lá, todo dia no Jornal Nacional falando da escola base, aí no final investigaram, não tinha nada, era mentira, a criança mentiu, falou porque a mãe perguntou pra criança o que estava acontecendo, a criança falou um negócio, a mãe ficou assustada, a criança achou legal, continuou inventando história ali pra mãe, inventou um monte de coisa, não tinha evidência de nada, corpo de delito não deu nada, nenhuma criança tinha sido sequer tocada na escola. Ou seja, um absurdo, né? Depois os caras foram inocentados, evidentemente, mas aí eles perderam a escola, ninguém mais se matriculou na escola. Era um casal que tinha uma escola já há anos, já construíram aquela escola do zero, não sei o que lá, e de repente virou nada, né? Acabou o negócio deles. Um absurdo isso. Mas, de novo, se fosse hoje, no primeiro dia que começa esses negócios, o cara tava lá no Twitter dele, não, peraí, esse negócio tá errado, a Rede Globo tá falando merda. Vocês lembram do caso do condomínio do Bolsonaro, né? Que a Rede Globo tentou jogar o papo de que, não que o assassino da Marielle ligou pro Bolsonaro quando foi no condomínio do Bolsonaro, não sei o que lá. Pô, na hora, não lembro se foi o Eduardo Bolsonaro ou o Carlos Bolsonaro, não lembro o que foi lá na cabine do coisa, falou, ó, aqui, ó, tá aqui a gravação, aqui, ó o que eles falaram aqui, ó, falou aqui que não é nada não. Na hora desmentiu a coisa. Por quê? É o que eu falo pra vocês. A mídia tradicional tá mais perto de lavagem cerebral do que a internet. A internet tem um contraditório. Se tem um contraditório, não tem lavagem cerebral. Esse pessoal, o Alexandre de Moraes, que ficou chorando outro dia, que é lavagem cerebral, não sei o que lá e coisa e tal. Não, lavagem cerebral é o que tinha antes. Vocês reclamam porque vocês não conseguem mais usar a lavagem cerebral que vocês usavam antes na sociedade. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.